Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas para amarrar a sua faixa no jiu-jitsu. Então eu percebo que muitas pessoas me procuram, me perguntam, tem essa dúvida, professor, eu não sei amarrar a faixa, me ensina. Muitas vezes quem vai fazer esse primeiro ensinamento é o professor, mas às vezes você fica com vergonha de perguntar de novo, você quer aprender sozinho, você quer alguém para estar auxiliando em uma videoaula informativa. Então aqui estou eu, vou passar duas formas para você. Então vamos lá. Primeiro você tem que se certificar de que a faixa está no tamanho ideal, né? O seu kimono e a sua faixa estão em um tamanho ideal. Então eu acredito que quando você tem, por exemplo, o tamanho de faixa, o seu tamanho de kimono, aliás, A1, a sua faixa provavelmente vai ser um A2, um A1, um A2, tá? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos o tamanho ideal da faixa, mas como eu disse, a ideia aqui do vídeo é ensinar como você vai fazer o nó da sua faixa, certo? Inicialmente você precisa posicionar a sua faixa aqui, ó, com as pontas unidas, tá? Você vai fazer ela ficar dessa forma aqui bem rente uma à outra. A parte da ponteira, né, que no caso aqui a minha ponteira é preta, porque eu sou faixa, aliás, a minha ponteira é vermelha porque eu sou faixa preta, mas se você for faixa colorida, a sua ponteira aqui vai ser preta, certo? A parte da ponteira, ela sempre vai estar pro lado esquerdo, tá bom? E aí alguns dizem que é porque o samurai tirava a katana dele, a espada dele desse lado. Enfim, mas é uma tradição que vai se replicando. A ponteira fica para o lado esquerdo, tá bom? Se eu quero colocar a minha ponteira do lado esquerdo, ela vai iniciar do lado direito, na hora que eu estiver fazendo o primeiro nó da faixa. Eu vou fechar o meu kimono, passando primeiro a parte, eu vou usar sempre a minha referência, tá bom? A minha parte do kimono direita, eu vou passar ela primeiro, depois vai vir a esquerda. Você já vai perceber qual é o lado que é para ficar por cima, que é para ficar por baixo. Quando você faz o contrário, fica muito esquisito, fica muito feio, tá? Inclusive, a maioria das marcas colocam no lugar certo aqui, né? No caso aqui, ó, o manual do jiu-jitsu vai ficar por cima. Então, lado direito primeiro, lado esquerdo depois. Fecho aqui com o meu antebraço aqui com essa parte da minha mão e agora vamos para a parte do primeiro nó. Eu coloco o nó da faixa um pouco mais abaixo do meu umbigo. Se você colocar a faixa muito em cima, vai atrapalhar na hora de você respirar. Quando você estiver lá fazendo as posições, estiver rolando, tomando um amasso, vai atrapalhar demais. Então coloca a faixa na altura aqui, ó, da sua crista ilíaca. É esse ossinho aqui, ó, que fica aqui na parte do quadril. Então eu vou jogar agora a faixa para trás. Detalhe muito importante, você não pode deixar ela dobrada, porque quando você colocar o seu quadril no chão, vai doer, vai incomodar. Então a faixa bem rente aqui ao seu corpo, sem dobrar. E aí você faz a primeira volta. Depois você vai chegar aqui, ó, nessa parte. Endireita mais uma vez, vê se elas estão aqui, ó, rentes uma a outra. Às vezes você dá uma puxadinha mais para um lado, uma puxadinha mais para o outro. E agora vamos para a segunda parte. Agora o que é que eu faço? Eu dou uma puxada lá para apertar um pouco mais. E a minha parte da ponteira, ela vai ficar por cima da outra parte. Ela fica por cima, eu passo a ponteira embaixo das duas partes, ó, uma, duas dos nós aqui, ó. E eu faço um nó apertado por baixo das duas barras aqui da faixa. Esse é o primeiro nó. Você faz o nó puxando na lateral. Não é assim, ó. Você puxa um para um lado e o outro para o outro. Beleza? A parte da ponteira ficou aonde? Ficou por cima. Então ela permanece por cima e ela vai comandar o movimento passando por baixo, de cima para baixo na outra ponta. E agora você vai conseguir fazer o nó da sua faixa. Beleza? Tá? Então esse aqui seria o nó da faixa. Você vai ver que um tamanho ideal é mais ou menos esse tamanho. Se ficar muito curtinho, vai ficar um pouco desconfortável. Se ficar muito grande também é um pouco desconfortável. Então eu acredito que um palmo e alguma coisa a mais seria o ideal do tamanho de faixa. Certo? Eu vou desatar aqui agora, ó, vamos fazer uma engenharia reversa aqui. Vamos lembrar desse nó aqui, tá?
o primeiro nó e o segundo nó. Beleza? Agora eu vou te mostrar um nó que você vai fazer na sua faixa que não vai mais desamarrar. Então esse aqui é o super nó de faixa. Ó, eu fiz já a primeira fase lá, o primeiro nó, e a gente ficou nessa posição aqui, né? A ponteira na parte de cima, a outra na parte de baixo. Eu vou agora utilizar a parte de baixo primeiro. Então, ó, eu vou pegar essa parte de baixo e passar ela entre as duas faixas aqui, ó, tá? Então vai ser entre as duas faixas. Primeira parte. Beleza? Depois que eu passar, agora eu vou fazer o nó, o resto do nó com a outra ponta. Eu vou passar no espaço que ficou, ó, de novo. Coloquei uma, essa aqui entre as duas, aí vai ter um espaço, ó. Então eu vou colocar a parte da ponteira entre esse espaço e também entre uma faixa e outra. Agora eu vou fazer o nó. E aqui, esse nó de faixa, ele fica meio que protegido. Então, não desamarra quando você faz esse tipo de nó aqui na sua faixa. E qual é a vantagem de você não desamarrar? Não ter que ficar parando a luta ali e tal. Então é muito interessante você também aprender esse nó aqui que vai te dar esse suporte, a sua faixa não vai desamarrar com facilidade. Vamos agora para o segunda maneira de amarrar a faixa. Então vamos lá. Recapitulando a primeira parte, primeira forma. Juntei o kimono, segurei lá com o meu antebraço, passo, dou mais uma verificada, preciso dar uma puxadinha, dou uma puxadinha aqui, faço o primeiro nó, a ponteira passando por baixo das duas. Quero fazer o nó, só o nó mesmo tradicional, ponteira por cima, a outra por baixo, faço lá o meu nó da faixa. Ah, mas eu quero fazer o super nó lá que o professor ensinou. A parte de baixo vem primeiro, passa entre as duas barras aqui da faixa, a outra vem logo em seguida e também passa entre as duas. Agora eu vou fazer um nó forte e ele vai ficar protegido, beleza? Agora vamos para a segunda maneira de você envolver o seu corpo com a faixa, beleza? Então, ó, fecho lá o meu kimono. Eu vou pegar agora essa parte aqui, que não é a ponteira, eu vou colocar ela primeiro aqui na minha cintura. Eu vou usar muita referência da crista ilíaca, tá? Você pega mais ou menos um palmo aqui e deixa ela passando. Segura ela e agora vamos começar a envolver na cintura. Passa ela lá por trás, se certifique de que não vai ficar dobrada, né, a sua faixa. E aí você volta para cá. Agora passa mais uma vez. E aqui a gente vai verificar, né, entender que está muito parecido com aquele primeiro lá, aquela primeira maneira que eu fiz. Agora eu vou passar a parte da ponta, a ponteira por baixo e vou fazer aquele primeiro nó. Olha como é que está agora. Está exatamente o mesmo procedimento da forma que eu fiz anterior, tá? Um de cima e embaixo. Se você quiser, nesse momento, fazer o super nó lá que não desamarra, você pega a ponta de baixo, passa ela entre as duas faixas aqui e a ponteira você passa no espaço e também entre o espaço aqui das duas faixas e agora aperta lá, você vai ter o seu nó de faixa que não desamarra. Beleza? Então nesse vídeo te mostrei duas formas de envolver aqui a faixa na sua cintura, a forma com que você vai fechar aqui a faixa para ela não desamarrar. Assiste esse vídeo quantas vezes for preciso. E depois que você aprender vai ser algo automático, você nem vai mais pensar, mas algumas pessoas têm realmente dificuldade, precisam ver algumas vezes. E depois que aprender, aí vai começar realmente a jornada do jiu-jitsu e a sua vida vai sendo transformada para melhor depois que você começa a vestir o kimono, a ir para a academia todos os dias. Beleza? Espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Te vejo nas próximas aulas. Os!